A partir de agora, você acompanha a segunda parte do especial do Porto e Negócios direto de Navegantes, em Santa Catarina. No primeiro programa, você pôde acompanhar de perto e conhecer como funciona a Portonave, o primeiro terminal privado de contêineres do país. Hoje, nós vamos mostrar como a atividade desenvolvida lá impacta o município de Navegantes. Nas duas primeiras partes do Porto e Negócios especial, a gente vai conversar com o prefeito de Navegantes, Liba Fronza. Também está comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Obrigada, Técio, pela parceria mais uma vez nesse segundo programa especial, que eu tenho certeza vai ser incrível, porque tendo o prefeito, que é o responsável por administrar o município, falando de fato sobre os impactos da atividade portuária, a gente vai conseguir exemplificar para o nosso telespectador a importância de fato, se valorizar o porto quando ele está dentro da cidade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Nathalie, agradeço o prefeito ter recebido a gente aqui na casa dele, no município de Navegantes. Prefeito, muito obrigada pela gentileza de nos receber aqui para falar um pouquinho desse assunto que certamente mudou a realidade de Navegantes. Sejam bem-vindos a Navegantes, é uma cidade acolhedora, de um povo hospitaleiro e que tem muito orgulho de falar do porto. Prefeito, para a gente começar, posso chamá-lo de você? Sim, sim. Você conseguiria fazer uma análise do antes de Navegantes e do depois de Navegantes, depois que a Portonave se instalou no município? Então, você já começou falando exatamente o que a cidade sente, né? Que a cidade de Navegantes ela tem duas partes da sua história. Antes da instalação da Portonave e após a instalação da Portonave. Então, foi um divisor de águas. Porque a Portonave ela veio trazer uma nova visão de desenvolvimento da cidade e veio potencializar um rio que ele estava cursando pela cidade, que não estava sendo aproveitado, e através dessa potencialização do desenvolvimento através do rio, ela trouxe toda a sua costa, abarcada com o desenvolvimento econômico, social, e tem mudado a história da cidade de Navegantes. Navegantes era uma cidade pequena, tacanha, até então o porto se instalar aqui. Era uma cidade que não era vista, não era lembrada, e a partir do momento que a Portonave começa as suas instalações, ela começa a primeiro aparecer no cenário nacional como um destaque de que era uma cidade que vai ter o primeiro porto privado do país, e isso movimentou muito, e depois a própria instalação do porto em si, e aí nós podemos começar a conversar de tudo que a Portonave vem trazendo de desenvolvimento para a cidade de Navegantes, que tem realmente mudado a nossa história. Prefeito, eu soube, em conversa com colegas jornalistas, que você se ofereceu para ser gestor público, mas teve uma carreira na iniciativa privada, Foi comerciante, sabe das dificuldades que é para você ter um negócio desenvolvido e se dispôs a viver esse desafio que é gerir uma cidade. O quanto a iniciativa privada pode ser um bom parceiro para o desenvolvimento de um município? Muito. Na verdade, a iniciativa privada, eu sempre falo como gestor público, que a prefeitura, ou o governo, de uma forma geral, ele não produz nada. Ele simplesmente administra recursos provenientes de quem faz os seus investimentos, que são os investidores, as pessoas que acreditam. E a iniciativa privada aqui na cidade de Navegantes, por muito tempo, ela foi esquecida pela gestão pública. Eu posso falar do porto de uma maneira muito especial, porque ele não era bem visto pelos antigos gestores, porque achava que poderia trazer mais problemas. Aquele velho conceito de uma cidade portuária, uma cidade suja, uma cidade feia, uma cidade voltada à prostituição. E isso não é a realidade de Navegantes, muito pelo contrário. Navegantes é uma cidade linda, maravilhosa, uma cidade que hoje se destaca pelas suas belezas naturais. Sim. E pela boa convivência entre porto e cidade. Então, eu como gestor público hoje entendo perfeitamente o investidor. Eu só me coloquei à disposição para disputar uma eleição porque justamente esse era o que mais nos preocupava e mais nos incomodava, porque a iniciativa privada precisava vir para a cidade de Navegantes e ela não recebia o acolhimento de quem deveria acolher. Então, eu vejo hoje que com essa cabeça
né, que veio da iniciativa privada, nós tocamos a prefeitura aqui com um olhar totalmente diferente. Ou seja, estende tapete vermelho para quem está pagando tributo, para quem quer investir na cidade e quem quer melhorar a vida do cidadão navegantino, que são os grandes investidores. Tessa, é aquilo que a gente sempre fala, né? O gestor público ele tem que gerir, mas quem efetivamente tem fôlego para investir é a iniciativa privada, né? Isso em todas as esferas, né? Acho que começa aqui com a mola propulsora, o próprio porto, né? A portonave. A gente já disse em outros programas, né? Que o investimento portuário ele é capital intensivo. Sim. Né? Então ele funciona quando você tem grandes corporações fazendo grandes investimentos e aí você tem a geração de emprego expressiva e aí você tem o efeito renda dentro do município, né? A gente fala muito no setor portuário de para cada um emprego gerado diretamente no setor portuário você gera aí 5 mais empregos indiretos dentro do fator renda dentro da cidade. E aí você tem todas as cadeias econômicas e de serviços que estão satelitais e que acabam, na verdade, atendendo outras cadeias, né? Então, você acaba tendo uma mola propulsora que é o setor portuário, impulsionando outras atividades econômicas, abrindo novas possibilidades para outros negócios virem para o município. Então, um efeito ciclo positivo dentro da cidade. Prefeito, no programa da semana passada, quando nós estivemos com os Osmari, CEO da Portonave, nós falamos da questão da arrecadação do ISS, né, que a prefeitura consegue por conta da atividade portuária. E é um volume expressivo, 40% do que a prefeitura arrecada vem do ISS portuário. Esse ISS, esse dinheiro arrecadado, ele é reinvestido de que maneira? Na verdade, o ISS é um tributo, né, que o município, um imposto, não é verdade, que o município arrecada para trabalhar na parte social, no desenvolvimento da cidade, na infraestrutura. E é bom porque é um recurso livre, né? Quando a gente fala em gestão pública, o recurso livre é aquele que o prefeito, o gestor da pasta, na verdade, pode aplicar aonde ele melhor entender. E dentro da cidade Navegantes, nós temos reinvestido o ISS da atividade portuária, principalmente no entorno, né? Porque nós precisamos melhorar a mobilidade da cidade, a infraestrutura viária, né? A gente precisa melhorar a qualidade de vida do cidadão que vem para a cidade Navegantes também, investindo em escolas, investindo em unidades básicas de saúde. Então, essa arrecadação, esse tributo, ele é importantíssimo dentro da nossa gestão pública. E claro que a gente vê esse tributo aumentando cada vez mais e nos dando a oportunidade de melhorar aquilo que a gente começou a construir lá no passado e que agora precisamos evoluir mais ainda. A gente sempre fala no Porto Negócios que uma relação harmoniosa entre Porto e cidade tem, sobretudo, diálogo, né? Como é o diálogo entre Prefeitura de Navegantes e Portonave? É muito direto, é muito simples, é muito fácil de fazer esse trabalho, porque há um entendimento dos dois lados, né? A Portonave ela é muito parceira da cidade, ela faz parte da cultura da cidade Navegantes, ela está inserida dentro da mente da nossa população, ela vive a cidade Navegantes e eu atribuo isso muito ao CEO, né, ao Castilho, como a gente conhece aqui, por ser uma pessoa que começou o projeto aqui, o Greenfield da Portonave, conhece a realidade da cidade e ele é uma pessoa muito envolvida na comunidade. Então as pessoas gostam muito do Castilho, tem ele como, né, um futuro prefeito dessa cidade, porque as pessoas têm esse desejo de que ele toque a cidade assim como tocou a Portonave, está tocando. Então essa relação com a prefeitura ela é muito boa, porque tem um time muito profissional do lado da Portonave e nós aqui também temos um time muito profissional. Então nós temos dificuldades, claro que em alguns momentos a gente tem que abordar temas sensíveis, mas a gente trata isso com muito profissionalismo e muito respeito. E essa é um jogo do ganha-ganha, porque ganha a Portonave, ganha a prefeitura, ganha a comunidade. Então, todos estão envolvidos nesse processo e estão ganhando. Então, é fácil de a gente lidar com as maiores dificuldades que nós temos. Mas essa relação, ela tem que ser positiva. Mas eu também quero lembrar que isso não era dessa forma no passado, né? Como eu falei anteriormente, a Portonave ela veio com outra mentalidade do que nós encontrávamos em outros portos. E aí, os antigos gestores demoraram um pouquinho a entender esse conceito de porto.
E hoje eu entendo perfeitamente assim, que nós não conseguimos mais hoje viver Navegantes sem a Portonave. Sem a Portonave. E isso é uma grande realidade, até porque nós abordamos no programa da semana passada um estudo que você mesmo fez, né, Técio? E que mostra exatamente essa relação umbilical entre atividade portuária e desenvolvimento do município. Sim, a gente fez essa análise não só para Navegantes com a Portonave, mas fizemos em outros portos. O PCM foi um exemplo também que eu dei no programa anterior, da aderência entre o investimento, né, no CAPEX, né, estou falando de área de armazenagem, equipamento, berço, enfim, toda a infraestrutura que já gera mão de obra na largada, né, a construção civil ela é intensa, né, e quando se trabalha junto com a municipalidade em priorizar a mão de obra local, é aí que o prefeito, ele de fato ele é protagonista, né, em fazer essa negociação com o empreendedor. Então aí fica aquela dica para prefeitos que terão Brasil afora façam essa antecipação em formar a mão de obra e ter essa mão de obra local e obviamente negociar com o empreendedor o aproveitamento dessa mão de obra já na fase inicial de implantação. Quando você vai para a fase de operação do terminal, e aí o ramp-up, né, o crescimento do volume operado, você tem economia entrando na cidade, né, e aí você tem um efeito renda direto, né? Então, para cada empregado dentro do terminal que vai gastar o seu dinheiro na padaria, no cabeleireiro, enfim, no mercadinho, você começa a movimentar e aquecer a moeda dentro da cidade, né? E aí você incentiva novos empresários a instalarem empreendimentos e aí é o ciclo virtuoso da economia, né? A gente vive em Santos um grande desafio que já evoluiu bastante, que é essa relação harmoniosa entre porto e cidade. Já tivemos, como bem colocou o prefeito, movimentos contrários, por exemplo, à instalação de novos terminais, justamente com esse conceito de trazer o ônus, mas sem olhar o bônus. Navegantes é um case de sucesso para mostrar que Brasil afora, porque nós somos um país de dimensões continentais, onde o desenvolvimento passa pelos portos, que é possível se construir uma relação onde a cidade veja o porto como um parceiro e o porto veja a cidade como um aliado. Eu acho que o que destaca Navegantes como um caso sui generis é o fato de não ter tido atividade econômica pretérita. E a gente tem como medir isso. Então, tanto é que nosso estudo, Navegantes, é a referência dessa aderência da operação portuária, da atividade econômica portuária, com o choque de economia na cidade. Porque é parte do Marco Zero. Exato. E aí não tem como, contra os números não tem como questionar. Contra fatos não há argumento. Prefeito, você bem colocou que o diálogo entre município e Portonave é muito saudável. E é um diálogo de união de forças. Essa união de forças se replica em nível estadual e federal, até porque nós sabemos que existem algumas obras que o município não tem fôlego e são de competência do Estado, do governo federal. O quanto essa relação harmoniosa daqui ganha força em esferas maiores? Ganha muita força porque quando você sai bem consolidado de casa, você tem força para poder reivindicar lá fora. E o governo do Estado, né, falando de Santa Catarina de uma forma geral, o governo do Estado tem um olhar também de desenvolvimento da atividade portuária. O nosso governador atual criou a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias, quer dizer, dando, né, assim, um protagonismo para essa atividade. E o secretário dessa pasta, ele entende muito de porto. Então, a gente tem essa facilidade de interlocução com o governo do Estado. E o governo do Estado entende, né, a importância econômica de uma atividade portuária dentro do seu Estado e ele tem apoiado de forma assim, muito contundente. Junto ao governo federal, nós temos lutas que estamos, né, constantemente brigando, né, que o que aconteceu, e isso foi notícia por muito tempo, essa questão da autoridade portuária, do complexo, né, aqui do Rio Itajaí-Açu, essa dificuldade, mas agora eu acredito que já está alinhando. Mas o que muito é importante, quando as pessoas vêm para cá e vê essa relação harmoniosa entre cidade e porto, isso já deixa um caminho, uma avenida aberta, porque Sim. Não tem mais o que discutir internamente. Nós só temos que pegar essa infraestrutura que tem aqui e tentar replicar para o Estado e para a União de uma forma que todos continuem ganhando. Então, esse movimento
né, desse trabalho interno nosso aqui tem repercutido positivamente e a gente tem sentido isso quando eu viajo, né, e participo de feiras junto com a Portonave ou de algumas atividades do setor, de logística que seja, a gente sente as pessoas tendo como navegantes uma referência justamente por essa questão harmoniosa que nós estamos vivendo aqui. Não é uma visão de governo, aliás, é uma visão de Estado. Como bem gosta de dizer o Patrício Júnior, né? Que é um dos diretores da TIAEL, a quem pertence a Portonave. E isso eu acho que se trata de legado, né, Tércio? É pensar o desenvolvimento do município, do Estado, da nação, sem vaidades. Isso tá, os conceitos que a gente traz dessa análise são conceitos de economia portuária, né? Eu já mencionei, o povo catarinense é um povo portuário, né? Então é uma costa muito inferior a de muitos estados, tem muito mais portos do que outros estados. E isso nasce com o DNA do povo, né? E quando a gente vai para alguns países como os Flandres, né, na Antuérpia, a própria Holanda, né, também tem esse sangue do porto ser algo importante, né? Então, quando você tem o poder público local, né, a classe empresarial local, vivendo, respirando o mesmo entendimento, o mesmo ar do setor portuário, você tem sinergias, né, e não é utopia. Né? E a gente vê, né, pelos próprios índices, pelos próprios números, o tanto que o estado de Santa Catarina tem se desenvolvido, tem ganhado protagonismo quando a gente fala do crescimento da competitividade portuária, os portos que compõem o estado de Santa Catarina. Sim, até porque cada container operado num estado, num porto, e não operado em outro, você está gerando uma cadeia de serviços para aquele container operado ali. Seja na estufagem, seja numa movimentação numa retroárea, seja no próprio serviço de despacho aduaneiro, enfim. Sempre vai ter uma cadeia de serviços para operar uma caixa, né? Então, quando a gente trabalha um terminal para maximizar o número de caixas, né? Quando a gente faz investimento para melhorar a operação portuária, por trás daquilo tem um efeito cascata na economia local, né? Então, um bom gestor, ele vai olhar e vai estender tapete vermelho para qualquer investimento que amplie a capacidade portuária. E a gente sabe que carga não tem porto de estimação, né? Carga quer ser descarregada. E eu digo que a carga é como água, né? Você derrubou água numa jarra de terra, de areia, ela vai achar o caminho dela, né? E vai achar, obviamente, o caminho da competitividade, o caminho do menor preço, do menor tempo de operação. E aí, quem fizer um bom serviço, captura o seu cliente. Navegantes tem feito a lição de casa, né, prefeito? E muito bem, né? Nós temos trabalhado, né, como poder público justamente para poder atrair esses investimentos, mostrar que a cidade é uma cidade desburocratizada, é uma cidade que tem pensado e olhado como investidor. Eu sempre falo para os nossos secretários, vocês têm que sentar do outro lado da mesa. Quando a gente senta do outro lado da mesa, começa a ter empatia, né, e começa a entender as dificuldades. E a gente também chama o investidor para sentar do lado de cá, do balcão, Sim. que também tem que sentir a nossa burocracia, que é muito grande, mas a gente simplifica todos os processos. E a simplificação, ela traz um retorno muito bom, que traz a modernidade, traz a velocidade, e é o que tudo que o investidor quer. Hoje não é o maior que engole o menor, é o mais rápido que engole o mais lento. Sim. Então nós temos que ser ágil nas nossas tomadas de decisões como poder público também. Isso tem acontecido de uma maneira muito clara aqui dentro da cidade de Navegantes, tanto que nos últimos 4 anos da nossa atividade econômica, nós dobramos a arrecadação do município justamente fazendo isso. Então, é claro que a gente tem que escutar. Eu acho que o grande segredo de um gestor público é ouvir as pessoas. E a Portonave, ela tem nos ajudado muito nisso, né? Ela tem colocado o seu time, o seu conhecimento, o seu expertise mundial em favor do município de Navegantes. E nós estamos aproveitando isso de uma maneira bem assim, abrangente. Então, não só a gente trata assunto porto aqui na prefeitura com a Portonave, nós tratamos o assunto cidade, nós tratamos o assunto desenvolvimento, nós tratamos o assunto pessoas. E tudo isso, esse conjunto de coisas, faz com que a cidade comece a prosperar de uma forma que hoje, dentro do estado de Santa Catarina, é uma das cidades que mais cresce. Exatamente. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.
Estamos de volta direto de Navegantes e neste segundo programa especial a gente fala sobre os impactos da atividade portuária para a cidade de Navegantes. Continuamos com o prefeito de Navegantes, Liba Fronza, e também com o diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Prefeito, eu tenho alguns dados aqui com relação à população de Navegantes. Em 2010, a população, segundo o IBGE, era de pouco mais de 60 mil habitantes. Em 2022, deu um salto de quase 43% de aumento e foi para 86 mil habitantes. Hoje, segundo o último censo, são quase 94 mil pessoas. Certamente, muito disso tem a ver com a atividade portuária. Com certeza. Eu diria para você que quase que a totalidade. Não de forma direta, né? Claro que a Portonave ela tem a geração de emprego direta, mas toda a cadeia que envolve a atividade portuária, ela tem se destacado e as pessoas têm vindo. Vou citar um exemplo, coisas assim que acontecem no dia a dia da cidade de Navegantes. Esses dias atendi conversei com uma pessoa que estava numa praça, perguntei, de onde é que você está vindo? Ele falou assim, eu estou morando aqui em Navegantes fazem 2 meses, mas eu vim de Manaus. Eu disse, Manaus? Navegantes? Como é que tu achou Navegantes no mapa? Eu entrei no Google, cidades portuárias que estão se desenvolvendo, embarquei na minha moto e vim para Santa Catarina e parei aqui em Navegantes. Então vê quanto a atividade portuária ela é importante na cidade e ela atrai essas pessoas, porque o conceito dessas pessoas que vêm de outros estados é aonde tem porto e aeroporto é cidade próspera, é cidade que tem geração de emprego, é cidade que tem geração de renda. Então a atividade portuária com certeza foi a grande mola propulsora do desenvolvimento não só econômico, mas também populacional da cidade de Navegantes. E quando a população cresce, as necessidades aumentam. É preciso prover infraestrutura dentro daquilo que cabe ao município. Como tem sido esse desafio, prefeito? Esse é um grande desafio, né? Eu sempre falo que Navegantes é um filho adolescente. Você compra a roupa para ele hoje, daqui a 6 meses você tem que comprar a mesma roupa, porque ele cresceu, né? E Navegantes está nessa fase, porque nós precisamos continuar sempre investindo e reinvestindo, e a cidade ela cresce muito. A gente consegue fazer dados analíticos de pessoas que nascem na cidade de Navegantes, a gente consegue preparar creche, consegue preparar saúde, tudo. Mas é aquele que vem imigrante para cá. Como o exemplo que você acabou de dar. De Manaus. A gente não tem a menor perspectiva de quantas pessoas vêm todos os anos para cá. Então isso tem nos trazido assim uma grande... É um grande desafio para a gente poder estruturar isso. Mas, de novo, eu vou falar que a Portonave nos ajuda nisso também, né? Porque ela consegue nos ajudar na infraestrutura quando necessário, porque tem demandas que o município não consegue chegar lá. Sim. Né? E ela trabalha muito forte na área social. E a área social é a mais demandada quando essas pessoas vêm para essas cidades. Sim. Elas vêm procurar, né, a cidade como uma oportunidade de emprego e trazem os seus familiares, às vezes vêm com um filho, 2, 5, né, 6, e a cidade tem que acolhê-los. Então, a gente precisa sempre estar estruturando a cidade. Nós construímos escolas constantemente, unidades básicas de saúde, ampliamos o hospital, mas é um trabalho constante, é aquela luta de todos os dias. Então, nós estamos vivendo um grande gap do desenvolvimento, né? A arrecadação ela cresce, mas as demandas sociais elas começam a crescer junto também. Mas a gente está equacionando tudo isso e está dando tudo certo. Para isso, o planejamento estratégico é essencial, né, Técio? Sim, e quando a gente olha para os números, né, eu falei das previsões, né, de aderência da movimentação de carga com arrecadação, com PIB, a Portonave está com um processo de ampliação da sua capacidade, né, de sair dos seus no patamar de 1,5 para 2 milhões de teus. Então, já está desenhado para onde vai a economia do município, né? Então você consegue, baseado nessas projeções, fazer um planejamento estratégico, considerando que daqui 4 anos, daqui 8 anos, os patamares de movimentação vão aumentar em função da operação portuária, né? E é possível você falar, não, a arrecadação do município, a previsão é de tantos milhões daqui 4 anos, seguindo uma projeção de capacidade do terminal. Isso é até melhor, né? Porque te dá uma previsibilidade de arrecadação. Sim, sim. Né? Ainda mais que a estatística mostra. Por isso que a segurança jurídica
que buscam os investidores quando escolhem um local para investir é tão importante. A regra não pode mudar aos 45 do segundo tempo, né? E aqui tem um tempero ainda que é o pragmatismo da gestão pública, né? Pensando numa lógica em que se eu desburocratizo, se eu torno um processo público eficiente, sim, né? E dialogo com o meu cliente, que é o investidor, que é o empresário, de forma eficiente, eu tô fazendo mais com menos, né? Eu poupo recurso público e consigo gerir melhor o investimento desse recurso na cidade, né? Então, tem recurso previsível aí de crescimento, né? Vai ter mais gente, com certeza vai ter um incremento populacional em função desses parâmetros, mas existe um horizonte, tem uma previsão, né? E trabalhar com previsibilidade é um cenário que qualquer um gostaria, né? Seja empresário, seja gestor público. E a iniciativa privada ensinou muito isso a você, né, prefeito? Sim, eu sempre falo que é um problema bom de se resolver, né? Quando você aumenta a receita, melhora. Nosso problema, eu diria assim, levando ao mundo empresarial, nosso problema hoje é fluxo de caixa, né? Porque você tem a demanda nesse momento e o tributo demora um pouquinho de trás. Ele começa a produzir, tem todo aquele gap, vai para Brasília, vai para o estado de Santa Catarina, depois volta para o município. Exato. Mas é um problema bom, a gente está administrando isso assim, de forma muito tranquila, né? Porque a gente tem colocado muita infraestrutura na rua, tem trabalhado muito na qualidade do ensino, tem fortalecido muito as nossas bases, para que realmente as pessoas cheguem aqui e não se decepcionem. Sim. Elas vêm para aqui, enxergam isso aqui como um Eldorado e ligam para os parentes, para os amigos, ó, vem que aqui está bom. E a gente hoje está em pleno emprego. Então é preciso mão de obra mesmo para poder dar continuidade nas diversas atividades econômicas que o município de Navegantes tem. Porque eu falo diversas porque a atividade portuária ela iniciou. Sim. Navegantes era desconhecido. Mas com o porto, ele abriu um leque de atividades econômicas na cidade, que isso é algo positivo. Você falou no momento do ISS do porto, representa 40%. Já não representa talvez mais 40%, mas já representou 60%, 70%. Então, a diversidade econômica... A diversificação econômica, até para que o município não seja dependente única e exclusivamente da atividade portuária. E tem nos ajudado muito isso. Então, nos dá mais tranquilidade. Como gestor, você não está colocando todos os seus ovos numa única cesta. Então, a gente tem trabalhado bem, feito bem essa lição de casa. E ver, como disse o prefeito, o que mata a empresa é o caixa. Sim. Talvez o excesso de crédito e a falta de crédito. Exato. Que acaba caindo na questão de gerenciar o caixa, né? E a arte de gerenciar o caixa com parcimônia, né? Não sei se pessoalmente eu sou muito bom nisso, mas fizemos um bom trabalho lá em Santos, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, os frutos que hoje são colhidos pela autoridade portuária, que bate recorde, que tem um fluxo de caixa saudável, certamente começaram com a tua gestão, isso sem dúvida nenhuma. Então, uma gestão austera do caixa é uma receita importante, né? Mas sempre olhando previsibilidade de receita, né? Seja no setor público, na arrecadação, seja, obviamente, no terminal com a ampliação da capacidade, né? Prefeito, você bem colocou que entre os investimentos está a educação. E a gente sabe que a educação básica é a base para o desenvolvimento de um bom cidadão. O quanto o tema Porto tem sido inserido nas escolas municipais? Porque eu acredito que as crianças sejam ótimos multiplicadores. É de uma forma muito contundente, né? Se você falar hoje Porto em Navegantes, Portonave, se fizer uma pesquisa, e você gosta de números e informações, talvez aí de 100% de pessoas, 70%, 80% queriam estar trabalhando na Portonave. Ela é uma empresa muito querida. Isso já é implantado desde o início das atividades, né, escolares. Porque os nossos temas de discussão extracurriculares, né, as nossas atividades, elas sempre estão voltadas ao Porto. E o Porto faz um trabalho excepcional com relação a isso também. Ele incentiva várias e várias atividades dentro das escolas, né, com o tema Porto, com o tema qualidade de vida. E isso tem incutido dentro da cabeça das pessoas, das criancinhas principalmente, que trabalhar no Porto, viver numa cidade portuária é muito bom. E a prefeitura tem aberto as portas para que essa relação ela seja muito boa. Nós temos cursos profissionalizantes em algumas escolas estaduais que já trata do assunto Porto também, segurança do trabalho. Então, tudo já com o mesmo tema envolvido, atividade que nós somos hoje referência no Brasil. Porque quando a gente fala de atividade portuária, né, e desenvolvimento, qualidade, nós estamos falando de Navegantes, nós estamos falando de Portonave.
Então, as pessoas começaram a entender isso e está sendo um ganha-ganha bem legal nessa área também. E é importantíssimo, né, o investimento em qualificação e capacitação dessa mão de obra, que é de navegantes e que, muito provavelmente, é a que é absorvida pela Portonave. E a Portonave ela faz isso aí com excelência, ela prioriza a mão de obra dentro da cidade. Se a cidade, por exemplo, não tiver essa qualificação que ela precisa, e realmente tem situações que ela não tem, aí ela acaba contratando buscando fora. Mas ela tem muito dessa pegada dentro da cidade. E isso tem incentivado justamente os próprios professores, diretores de colégio, a comunidade de uma forma geral, querer estar cada vez mais se qualificando, se preparando para estar dentro da Portonave. E ela investe em cursos profissionalizantes, a própria prefeitura também abre espaço, né, para que isso possa acontecer nos contraturnos, abre na grade curricular oportunidades para isso, e a gente vai construindo esse ambiente, né, que eu tenho conversado recentemente com o secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina. E na conversa com ele, a nossa grande preocupação qual é? Né? O tratamento diferenciado tributário que Santa Catarina tem. Sim. Isso vai acabar com a reforma tributária. E como é que nós vamos manter esse diferencial aqui na nossa região? É justamente a qualificação da mão de obra, a eficiência. Isso vai mudar totalmente, vai ser determinante para as pessoas continuar investindo nessa nossa região. Então nós, como poder público, temos que, mais uma vez, dar um passo à frente, enxergar lá na frente, a previsibilidade. O cenário vai mudar. E o que nós estamos fazendo na base? Então, nós já começamos e estamos trabalhando para isso. E é extremamente importante a questão da formação da mão de obra técnica. A gente, em Santos, fazendo um recorte, a gente tem vagas sobrando porque não tem mão de obra técnica especializada, né, Técio? E aí a qualificação não é só a oferta de postos de qualificação, aí nós estamos falando de escolas técnicas, né, universidades, até porque o ofício dentro do porto ele é um ofício muito específico. Sim. Né? Se você vai pegar um yard planner ou um ship planner, que é a que faz a gestão da alocação dos contêineres no pátio, ou faz a alocação desses contêineres quando vai a bordo, não tem escola para isso, né? A escola é o próprio terminal. Sim. Né? Então, você entra lá no começo na etapa zero, no ofício dentro do terminal, e você vai subindo dentro da formação ali. Mas, obviamente, a tecnologia que hoje está embarcada em qualquer etapa do serviço portuário é algo que você pode aprender, obviamente, na educação formal, né? E eu digo mais, né? O perfil do bom colaborador numa corporação, ele é um blend do que você aprende na escola, na universidade, com a sua formação dentro da sua família, né? Sim, com a sua base familiar. Com a sua base familiar e como você interage socialmente. Então, porque tem muitos pais que terceirizam 100% da educação na mão da escola. E está errado. E está errado, né? Eu acho que os pais têm um papel fundamental na formação do que vai ser esse profissional no futuro. E que bom saber que em Navegantes o Porto faz parte da educação infantil. Ao invés de P de pato, o P de Porto. É isso aí. Eu estava brincando, prefeito, no primeiro programa, que eu não sei qual foi o município de Santa Catarina que passou uma lei municipal trocando em todas as escolas públicas o P de panela ou de pato na alfabetização das crianças para o P de Porto. Né? E aí a criança já aprende já no primeiro ano na formação, na alfabetização, que Porto é a palavra do alfabeto para representar a letra P. Já vou adotar isso também. Prefeito, muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo para falar um pouquinho dessa relação que eu acho que serve de exemplo para o Brasil todo. É possível construir uma relação porto-cidade saudável, é possível estabelecer uma relação de ganha-ganha saudável, onde todo mundo se desenvolve e onde, principalmente, a economia gira, né? E a gente consegue dar ao cidadão tudo aquilo que ele precisa para ter uma vida decente. Porque trabalho é o que traz dignidade para o ser humano. Muito obrigada, prefeito. Obrigado a vocês, sejam sempre bem-vindos a Navegantes. Essa cidade que está crescendo, está se desenvolvendo, mas sempre com o apoio do Porto. Você vai hoje a Navegantes, vai em praça pública, tem um projeto Nadar, você pode nadar em piscina com o trabalho que o Porto tem feito, você pode colocar seu filho na escola e ele vai ter aula de patinação
com a parceria do Porto e várias outras atividades. Essa relação ganha-ganha, ela é muito boa. Ganha todos e principalmente aquele que mais precisa, aquela pessoa que está lá na ponta, que precisa da ação do governo, e a gente está chegando lá graças a essa relação perfeita entre Porto e cidade que a Portonave tem nos proporcionado. Que siga assim. Muito obrigada. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para o último bloco do Porto Negócios. Não saia daí. Até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do Porto e Negócios, segunda edição especial direto de Navegantes. Hoje falamos sobre os impactos da atividade portuária no desenvolvimento da cidade de Navegantes. Neste bloco, a gente recebe Débora Celine dos Santos, presidente da Associação Empresarial de Navegantes, a ASIM. Continua comigo o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Débora, muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo para falar de um outro braço que é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade de Navegantes, que é a Associação Empresarial. Muito obrigada, seja bem-vinda ao Porto Negócios. Obrigada pela oportunidade, Nathalie. Eu quero começar aqui, Técio, esse bate-papo falando da minha satisfação de entrevistar uma mulher à frente da Associação Empresarial de uma cidade que tem crescido, que tem sido destaque. E eu queria saber de você como tem sido esse desafio. Quando uma mulher assume a presidência de uma associação, quando nenhuma mulher tinha assumido antes, as pessoas têm uma expectativa muito grande. E a gente fica sempre preocupado em entregar o que a pessoa está esperando. Mas tem sido um desafio muito bom e estou gostando bastante dessa oportunidade. E como os empresários da cidade enxergam a atividade portuária? Como uma grande oportunidade. Navegantes está extremamente ligada com a Portonave. Nós vemos que antes da Portonave se instalar dentro do nosso município, nós tínhamos uma limitação muito grande dentro do nosso município. A nossa economia era basicamente voltada para a pesca artesanal. As nossas empresas eram pequenas, de pequeno porte, empresas que não tinham muita relevância isso. Com a chegada do Porto, vieram os investidores também, as empresas começaram a ganhar robustez. Com isso, nós também ganhamos na questão dos empregos, né? Hoje nós temos uma mão de obra qualificada dentro do município, o que antes nós não tínhamos. Então, as empresas pequenas, elas tinham mão de obra menos especializada e nós, até eu na época, procurava trabalho no entorno de Navegantes. Hoje as pessoas saem do entorno e vêm para dentro de Navegantes. Isso é a prova... É mais uma prova, né, do impacto da atividade portuária, né, Técio? É o ciclo econômico, né? O Porto incentivando novas cadeias de negócios de valor e essas cadeias se fortalecendo e criando a sua própria força motriz, né? Não dependendo só do setor portuário, né? Obviamente o setor portuário ele dá lastro para a economia, mas a partir do momento que você tem um serviço, vamos colocar um serviço, serviço de estética, né? Que ele nasceu com uma mola propulsora de consumidores que estão empregados na atividade portuária. A partir que você começa a aumentar a sua massa de clientes daquele serviço, e pode ser para qualquer um, você começa a ter uma força econômica gerando clientes para aquele serviço que não só são do setor portuário. Então, o setor portuário ele alavanca, ele fomenta, desenvolve e você começa a ter uma solidez da economia local maior. Qual é a importância da presença de uma associação comercial, no caso aqui de Navegantes, uma associação empresarial, quando a gente fala dessa relação de ganha-ganha entre porto e cidade? Eu acho que o primeiro ponto, a associação comercial, ela tem como função básica apoiar o empresariado em todas as dificuldades, diálogo com o próprio governo local, se estruturar e enfrentar os desafios diários de um empresário, né? Da contabilidade aos serviços de advocacia, a questão da relação capital-trabalho, ou seja, com o sindicato patronal, sindicato laboral, são desafios do empresário. E a associação comercial faz esse apoio para esses empresários. Eu entendo que a partir do momento que o Porto ele é uma mola propulsora da economia, ele exige que a cidade se
se estabeleça com diversos serviços distintos, a associação se unindo e discutindo quais são esses desafios, o planejamento da atividade econômica, você consegue de forma mais criteriosa, mais objetiva, apoiar o empresariado, né? E o empresariado trazer as demandas para o setor público, né? Negociar em bloco, né, entre sindicatos patronais laborais é mais fácil para o pequeno, né? Então, quando tem uma empresa de grande porte, para negociar com o sindicato, ela tem robustez para negociar. Quando você tem vamos pegar um mercado, né? Um grande rede de mercado com uma pequena. Sim. Aquele pequeno está desapoiado. Sim. Né? Então, a associação tem esse papel de ajudar o pequeno empresário a ter a sua robustez, olhar para o caixa que a gente falou, sim, né? Sim. E, de fato, você tem uma sinergia entre a classe empresarial. É um elo. É um elo entre a associação, ela é um elo entre o porto e a classe empresarial. Hoje você pode ver que antes do Porto vir para cá, nós tínhamos uma média de, vamos pegar um recorte dos últimos 4 anos. Em 2020, nós tínhamos 7 mil e poucas empresas. Em 2025, nós fechamos agora, final de 2024, nós fechamos com 14.800 empresas, um aumento de 97%. E grande parte disso está relacionado à vinda do Porto para cá. A gente consegue fazer um recorte do segmento que mais cresceu em empresarial, em Navegantes? Sim, nós temos o segmento que mais cresceu em Navegantes foi o setor imobiliário, o setor logístico, construção civil, incorporadoras. Esses são os 4 segmentos que mais cresceram dentro do nosso município. E aí a gente vê que são setores que demandam mão de obra diretamente, né, Técio? Não só demandam mão de obra, mas são setores justamente que se desenvolvem pelo crescimento populacional. Sim. Né, o setor imobiliário. Então, quando você sai lá do começo da instalação do Porto em 2006, saímos do patamar de 30 mil habitantes, hoje ultrapassando aí 90. Essa pressão no setor imobiliário vai fazer com que, obviamente, empresas incorporadoras, e aí a construção civil vai ser o grande elo, né? A grande cadeia, a grande mão. E é muito interessante, porque a construção civil, né, apesar de não ser engenheiro civil, a construção civil, ela tem um efeito cascata nas cadeias econômicas, né, que não é só o incorporador, mas é a construção, estrito senso, mas todos os serviços estão atrelados à construção, né, e obviamente a indústria do material básico para essa cadeia. Então, tem esse efeito cascata na economia. Débora, o prefeito bem colocou que entre prefeitura e Portonave existe um diálogo muito saudável, muito salutar. Esse mesmo diálogo, esse mesmo cenário se replica com a ASSIM? Sim, desde a instalação da Portonave em Navegantes, nós temos essa ligação direta com a Portonave. A Portonave ela age diretamente dentro da associação, é um elo de apoio para a associação, e a associação tem interesse em estar sempre apoiando o Porto e trazendo cada vez mais ele para dentro da associação, para que possa fomentar, junto com os nossos associados, novos negócios. Quem quiser se associar à ASSIM hoje, qual caminho precisa fazer? Quem pode estar na ASSIM? Qualquer empresário, qualquer empreendedor que deseje estar presente na ASSIM é bem-vindo. Você bem colocou que a ASSIM é o elo, né, entre o poder público municipal e entre as empresas. Qual é o tipo de apoio que a ASSIM oferece a esse empresário? Nós oferecemos mentorias, nós oferecemos treinamentos, a ligação com o Porto também. Muitas vezes a gente consegue fazer elos entre a Portonave e os nossos associados, onde que eles possam integrar. Então, tem várias situações que a gente pode ajudar o nosso empresário. Técio, eu acho que o resumo de tudo isso, né, dos 2 programas que a gente fez, e isso fica muito claro, agora a gente encerrando com a entrevista do prefeito, com a entrevista da Débora, é que é possível estabelecer uma relação saudável Porto-Cidade quando todo mundo tem vontade, e isso extrapola a questão política, né? Eu digo, quando existe entendimento para onde o bote tem que navegar, eu uso sempre a analogia da canoa havaiana, né? Sim. Então, remar numa canoa, 6 pessoas, ou 12, no caso de uma OC12, no mesmo ritmo, na mesma direção, com a mesma potência, você parte da premissa que todo mundo quer chegar no mesmo lugar.
Então, acho que o primeiro ponto é para onde nós queremos estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, como sociedade, como empresários, né? E essa é uma discussão que é até de cunho filosófico. Né? Sim. E o que cada um tem que fazer com o remo, né? Ou seja, quem são os empresários do setor educacional, do setor público, o porto em si, né? E todas as cadeias de valor dentro do município. Não tem segredo, né? Basta saber para onde cada um quer ir. E aqui em Navegantes essa direção é muito certa, né, Débora? Sim, está bem certa. Eu costumo dizer que Navegantes é o melhor lugar para você viver, melhor lugar para você investir, o melhor lugar para você chamar os seus amigos para passar férias, porque é a cidade mais bonita de Santa Catarina. Olha, eu vou dizer, fiquei aqui muito pouco tempo, pretendo voltar para conhecer as belezas mais de perto, mas o que eu vi, Débora, encantou meu coração. Parabéns pelo trabalho que é feito em muitas mãos, né, Técio? Pela iniciativa privada, pelo poder público, pela classe empresarial, em prol do município. Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer pelo outro, a gente se coloca no lugar do outro e a gente busca fazer para ele aquilo que a gente quer para a gente, aquilo que a gente quer para a nossa família. Débora, muito obrigada pela disposição do teu tempo e eu queria encerrar você fazendo um convite para os empresários aqui de Navegantes que ainda não conhecem a Assim e que podem se associar e podem ter esse apoio todo que você falou. Muito obrigada pela oportunidade. Então, eu convido todos vocês a conhecerem a Associação Comercial. Inclusive, nós completamos 35 anos nesse mês. Estamos fazendo uma homenagem, uma celebração para os ex-presidentes, onde nós vamos resgatar um pouco da nossa cultura, da nossa história e trazer isso para você, associado. E você que ainda não é associado, é sempre bem-vindo a conhecer a nossa associação. Lá você vai encontrar alguma solução, algo que vai te ajudar no desenvolvimento e no crescimento da tua empresa, tanto profissional quanto pessoal. Técio, muito obrigada por essa oportunidade. É mais um especial fora dos estúdios que eu vou guardar como case de sucesso, onde eu aprendi muito e onde eu pude conhecer uma região realmente linda. Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. O case de Navegantes, eu já tinha falado que a gente tinha que fazer o programa aqui. Sim. Quando a gente fala da história de Navegantes, na teoria, né, todo mundo acha, nossa, mas será que existe isso? Existe e é aqui Navegantes. E nós provamos isso na prática. Existe, é possível que Porto e cidade convivam de maneira muito harmoniosa e todo mundo saia ganhando. O Porto Negócios termina agora. Espero que você em casa tenha gostado das 2 edições especiais. A gente volta a se encontrar na próxima semana, a partir das 8 horas da noite, aqui na Santa Cecília TV. Porto e Negócios e você, sempre juntos pelo melhor conteúdo. Até mais. Tchau!